Levanta firme, não desista, continue a lutar. A paz do Senhor, meninas. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem duas coisas que acontecem no mundo espiritual. Uma dessas coisas chama-se possessão demoníaca. O que é a possessão demoníaca? A possessão demoníaca é quando a pessoa incorpora um demônio de baixo escalão, tá? Porque demônio de alto escalão ninguém consegue incorporar, porque eles são muito poderosos. A área dos demônios, ela tem hierarquia, assim como os anjos do céu. Existem os anjos, os querubins, os serafins, né? Então, a mesma coisa com os demônios. Porque os demônios, vamos lembrar, eles eram anjos. Então, quando você vê uma pessoa possessa, é um demônio de baixo escalão. A menor entidade demoníaca é aquela que incorpora. Grandes entidades demoníacas, elas não incorporam porque um ser humano, ele não suporta, tá? Por exemplo, você não vai ver Bezebu dentro de ninguém, você não vai ver Astarote dentro de ninguém, você não vai ver o Lúcifer dentro de ninguém, você não vai ver Leviatã dentro de ninguém, porque são príncipes do inferno. Então esses demônios, eles se materializam por si só, tá? E, por exemplo, quem geralmente tem contato com esse tipo de demônio são pessoal de alto escalão, da quimbanda, da bruxaria. Então, assim, são demônios muito poderosos, né? Claro que o poder de Deus é infinitamente maior, mas nós estamos falando de demônios e seres humanos. Então, uma possessão, quando você vê lá alguém possesso, pode saber que é um demônio de baixo escalão. E o que acontece? A possessão, ela é uma das formas que o diabo menos trabalha. Porque a possessão, ela é muito fácil. Quando você vê alguém possesso, você põe a mão, expulsa no nome de Jesus, aquele diabo vai embora. Só que o que acontece? Uma das coisas que tem mais assolado as pessoas chama-se a opressão demoníaca. O diabo, ele aprendeu agora que ele destrói muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Justamente sugestionando, trabalhando a mente da pessoa. Criando situações para aplicar a verdadeira fraqueza e aquela pessoa cair. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está na igreja e acontece, a gente vê uma pessoa vomitar, a gente vê uma pessoa possessa, junta todo mundo, ora, vai embora e acabou, né? Só que aí, por exemplo, a pessoa vem na igreja de novo. Aí ela manifesta de novo. Aí ela vomita de novo. Aí expulsa e vai embora. O que tem que aprender aí? Tem que ver que tipo de opressão essa pessoa está vivendo. Qual é o tipo de cadeia que o diabo colocou essa pessoa. Por quê? Porque ela vai embora da igreja, ela volta às suas atividades comuns e o diabo entra de novo. Então é uma brecha. Ela está sendo oprimida espiritualmente por um demônio. Então não adianta só expulsar, tá? Expulsar, ele vai sair ali na hora, você vai continuar o culto normalmente e quando ela voltar para casa, que ela voltar às práticas, que ela voltar de novo à vida normal dela, ela vai voltar na igreja e vai ter as mesmas sensações. Uma pessoa, para verdadeiramente ser liberta, primeira coisa que ela tem que fazer, Ana Paula, fazer um compromisso com Deus. Aceitar Jesus. É só ir na igreja? Não. É só ouvir louvor? Não. Não. É mudança de vida, tá? Eu aceito Jesus, eu começo a ir na igreja, eu começo a fazer um discipulado, eu preciso me batizar, eu preciso mudar meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de vestir, eu preciso tirar um monte de prática na minha vida, eu preciso jogar as músicas do mundo tudo fora, porque se você for fazer um estudo sobre música, você vai ver que cada música, ela desperta um tipo de espírito.
Então, às vezes, as músicas que você está ouvindo está atraindo Exus, está atraindo espírito suicida, está atraindo a pombagira, que é um espírito de homossexualidade, de sensualidade. Então, assim, eu jogo tudo fora e começo a ouvir louvor. Por quê? Porque o louvor, ele atrai o Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, diabo não chega, não. Diabo não chega. Eu já cansei de fazer, por exemplo, uma vez eu ouvi uma mulher falando pra mim assim, você nunca faz um trabalho de libertação dentro da sua casa. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o demônio fica lá. Eu falei, mas não fica mesmo. Na minha casa fica não, filha. Mas não fica. Oi, não fica nem. Então, assim, a gente tem que entender que aonde é templo e morada do Espírito Santo, você nunca vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo incorporar. Gente, pode tocar tambor, pode preparar vela de tudo quanto é cor na porta. A pessoa pode ir lá no centro da macumba, assim, ó, pisar nas farofas, nos trem tudinho. Não incorpora, não é oprimida. Por quê? Porque a pessoa que verdadeiramente está vivendo em Cristo, ela é revestida das armaduras de Deus. O Espírito Santo te bloqueia e te imuniza sobre qualquer ataque do mal. Mas para que isso? É igual aquela, eu não sei se vocês já ouviram a minha explicação sobre Efésios 6, sobre as armaduras celestiais. A pessoa que é salva, a pessoa, eu estou salva, eu sou santa na presença do Senhor. Beleza, sua mente está bloqueada. O inimigo não vai ter condição de te atacar. A couraça da justiça. Quando você está sobre a lei do Senhor, você está sobre a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor protege o quê? Os seus sentimentos. O que tem no peito? Coração, filha. Coração e sentimento. Então, Jesus protege os seus sentimentos. Você não vai ser uma pessoa carente. Você não vai ser uma pessoa dada à carnalidade. Você não vai ser uma pessoa que vai cair nos gracejos de qualquer pessoa. Porque a justiça de Deus te protege desse tipo de coisa. Verdade. Se você é uma pessoa que mente, eu vou te falar uma coisa. Você é filha do diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho do diabo. Que tipo de mentira, Ana Paula? Qualquer uma. Até aquela que você vira e fala assim, acabou o leite, tá cheio de leite na geladeira, é uma mentira. Então, o crente não pode mentir. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, você não pode mentir. Por quê? Porque se você... a mentira, ela te desestabiliza. É por isso que fala assim, cingir-vos do cinturão da verdade. Você já viu que o cinturão, ele fica aqui, ó, na base da coluna? Ele, quando você aperta um cinto, você até se empina e se endireita. A verdade nos endireita. Então, você tem que andar sempre na verdade. Calçado com o calçado da preparação do evangelho da paz. Ou seja, você tem que andar conforme a lei de Deus. Tudo que a lei de Deus manda você fugir, tu foge. Tudo que a lei de Deus manda você praticar, você pratica. Por quê? Porque os seus caminhos, aonde você pisar, vai ser estabelecido no reino de Deus. A pé, ele tem uma tipologia que diz de conquista territorial. E nós, na Bíblia, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Então, aonde nós colocarmos o pé, ali será estabelecido o reino de Deus. Então, se eu estiver calçada com o evangelho da paz, no cinturão da verdade, com todas as armaduras, e tiver qualquer manifestação demônica, ele vai embora na hora. Por quê? Porque aonde está o reino da luz, filha, treva não estabelece. E o escudo da fé. A minha fé em Deus bloqueia totalmente os ataques do inimigo. Fé é acreditar nas coisas que não se podem ver. Isso é fé. Então, se você acredita e você tem fé na palavra de Deus e tudo que Deus representa, e tudo que Deus faz, e tudo que Deus
já fez, se você acredita, a palavra de Deus que arde no seu coração e faz você ter fé, ela vai fazer com que os inimigos, porque toda vez que o inimigo vir com uma mentira, vir com um ataque, você vai vir com a sua fé e vai bloquear todas as setas de Satanás. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ataca. Todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho de libertação, a gente tem versículos chaves para fazer com que o demônio largue a pessoa, sabia disso? A gente começa a falar os versículos chaves e o inimigo começa a se contorcer dentro da pessoa, até que ele larga, porque quando você fala a verdade, o inimigo se abala, porque a verdade de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus é muito poderosa. Então, quando você sabe os feitos de determinados versículos bíblicos, que você está totalmente revestido dessas armaduras que eu falei, que você começa a atacar aquele inimigo que está oprimindo ou está possuindo aquela vida, ele começa a se contorcer, ele começa a gritar e ele vai até sair, porque ele não suporta a verdade, porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa, entendeu? Então, assim, para você verdadeiramente ser liberto e livre de qualquer opressão, de qualquer possessão, você verdadeiramente tem que estar no caminho da luz. Não é só ir na igreja, não é só gostar dos hinos evangélicos, não. É se tornar um cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. É andar como Jesus andou, é falar como Jesus falou, é ter o caráter totalmente moldado, totalmente iluminado, assim como Cristo teve. Ai, meu Deus, mas é difícil demais. Eu tenho que renunciar a muita coisa, eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu não vou poder fazer o que eu gosto, eu não vou poder sair para as baladinhas, eu não vou poder mais tomar minha cervejinha, porque toda vez que eu tomo essa cerveja, eu quero dançar igual uma mãe de santo no terreiro, entendeu? Eu era uma pessoa, deixa eu falar pra vocês meu testemunho de vida. Uma das primeiras coisas que Deus mandou eu parar foi de beber, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu bebia, eu ficava muito sensual. E aí, o que acontece? Eu ia dançar, aí tipo assim, eu ia dançar nos lugares, era homem casado, homem solteiro, vô, pai de família, eu atiçava, porque eu era muito sensual. Eu era uma mulher muito sensual, ninguém imagina isso, né? Mas eu era uma mulher muito sensual. E aí, minha filha, eu bebia. Então despertava o quê? Que entidade que estava me oprimindo? Pombagira mesmo, ué. Era a pombagira. E aí eu ficava totalmente sensual. E ali todos os homens me desejavam. Então, às vezes, por exemplo, Deus quer te tirar de coisas que estão sendo alimento, porta de entrada, para que demônios comecem a te oprimir, a te sugestionar a fazer coisas que vão trazer destruição para sua vida. Então, todas as coisas que Deus te pedir, te requerer, e não é pastor que vai te falar, não é a irmãzinha que vai te falar. Se você verdadeiramente começar a buscar os caminhos do Senhor para sua vida, o próprio Espírito Santo vai te incomodar a respeito. Você vai chegar para ir na igreja com um determinado tipo de roupa, você vai olhar para o espelho, você vai se sentir incomodada. Você vai falar assim, eu não tô legal, eu não acho que eu vou trocar de roupa, não tô me sentindo bem de sair com essa roupa. O Espírito Santo vai te incomodar sobre algumas práticas, sobre algumas vestimentas, sobre o seu linguajar, sobre o seu palavreado, sobre suas amizades. Você vai ver que certas pessoas vão começar a ser incomodadas e não vão mais na sua casa. Por quê? Porque a partir do momento que você realmente tem esse compromisso com Deus, que
que você assume a responsabilidade de carregar o nome de Cristo na sua vida, minha filha, tudo muda. Tudo muda, porque não dá para ser do reino de Deus e das trevas. A Bíblia diz que não dá para você seguir dois senhores. Não dá para você ser de Cristo e do diabo ao mesmo tempo. Não dá para você ser da luz e ser das trevas. Não tem como. Então o que acontece? É hoje. Que dia que eu vou fazer esse compromisso? É hoje, é agora. É agora, é viver verdadeiramente o Evangelho de Deus, é parar com essa mania de só gostar de ir na igreja, é você se interessar verdadeiramente por ser igreja. Porque só uma pessoa que é verdadeiramente morada e templo do Espírito Santo, é que essa pessoa está totalmente protegida de opressão e possessão demoníaca. Quem quiser ouvir o áudio, quiser aceitar Jesus aí agora, nós faz a confissão de fé agora. Nós só não batiza porque nós tá no virtual. Mas aí você procura a sua igreja, vai fazer o discipulado, vai batizar, muda essas roupas, para de andar com o peito de fora, para de andar com perna de fora, para de ser uma pessoa sensual, para de ficar querendo despertar o olhar de macho. Você não precisa despertar o olhar de macho, você precisa despertar o olhar de Deus. E para despertar o olhar de Deus, minha filha, você tem que ser uma pessoa espiritual, você tem que ser uma mulher de oração, você tem que ter firmada da verdade, você tem que ter sede e fome das coisas de Deus, porque senão, minha filha, você vai continuar na mesma vida, na mesma destruição, porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. A única intenção que Satanás tem é de colocar você dentro do caixão, para depois, no juízo final, te colocar a sua alma no inferno. Essa é a intenção de Satanás. Ele não quer morar no inferno sozinho, só com os demônios, a terça parte do céu que ele levou para ele. Ele quer levar os filhos de Deus, porque todas as vezes que ele vê lá no inferno a carinha dos filhos de Deus, ele vai lembrar que ele causou tristeza no coração de Deus. Porque Deus não fica feliz. Deus não fez inferno para ser humano. Deus fez inferno, foi para demônio. O ser humano vai porque ele quer ir. O ser humano vai porque ele só quer viver a contramão do reino de Deus. Então, o que acontece? Deus é amor? Deus é amor. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. A ira de Deus contra o pecador acontece a partir do momento em que o pecador não quer, de forma alguma, seguir os passos desse Deus que está de braços abertos todos os dias, chamando a gente para a redenção. É fácil, Ana Paula? Não é. É difícil. Renunciar, por amor a Deus, as coisas que a nossa carne pede. Renunciar a Deus, as nossas paixões. Renunciar a Deus, os nossos desejos, em prol de algo maior, não é fácil. Mas quando Deus, ele entra no negócio, ele começa a nos mostrar que a nossa decisão foi a mais acertada. Porque quando a gente começa a colher as coisas de Deus, a gente vê que a gente fez a escolha certa. Então, se há alguém dentro desse grupo que ainda não aceitou Jesus, se há alguém dentro desse grupo que sabe muito bem que está sendo oprimida, que está sendo possuída, é hora de você começar a colocar na balança o seu modo de vida e escolher verdadeiramente a entrar para o reino de Deus. Amém?